está contando o seguinte: nenhum rei, nenhum poderoso daquele cumpriu a promessa do Senhor. Todos eles pecaram. Todos eles erraram. Sabe? Apareceu um rei, né? Quando fala de Saul, por exemplo, né? O Daniel falou isso. Saul era bonitão. Diz a palavra do Senhor que ele era bonitão, altão, né? Era assim, aquela coisa assim maravilhosa, que todo mundo ficava encantado. Então é ele que vai ser o rei, ele que vai ser Não! Todos esses reis, eles fazem o quê? Eles pecam, eles levam o povo do Senhor o quê? Para o buraco. Aí você vê que Reis começa falando de Jerusalém, né? Sobre a ascensão de Jerusalém, e fala sobre a Jerusalém destruída. Logo em seguida, né, quando a gente terminar aqui falar de Crônicas e Reis, o João vai falar sobre Esdras e Neemias, sobre essa questão da reconstrução, apontando justamente isso, as pessoas querendo buscar isso daí. Aí a gente vê assim, Salmo 48, 2. Alguém pode ler esse versículo para a gente? Ou seja, ele está se referindo ao quê? Jerusalém. Jerusalém como o quê? Alegria de toda a terra. Mas por que era a alegria de toda a terra? Porque a glória do Senhor estava ali. Aí acontece a maldade, aquela coisa daquele ciclo, né, pernicioso, que a gente sabe como é que acontece, que é o desvio da palavra do Senhor. Aí acontece o exílio, acontece a destruição. Aí em Jeremias, Lamentações de Jeremias, a gente vê Lamentações 2,15. Alguém pode ler esse versículo, por favor? Aí vocês vejam um contraste. Existe uma afirmação inicial, é a alegria de toda a terra. Mas por que é a alegria de toda a terra? Porque a Deus está presente ali. E aí termina falando o seguinte, essa é a alegria de toda a terra? Essa? Então você tem um contraste muito grande aí. Esse contraste, ele vem exatamente do quê? Da desobediência à palavra do Senhor. A desobediência. A gente tem Davi, né? Foi explorado isso no tópico anterior. Davi era aquela esperança, sabe? É ele que vai ser a aliança, é ele que vai ser a semente. E aí o Senhor vai, através de Natan, e fala, eu vou fazer uma aliança com a tua casa, mas não é você, não é você. Sabe, Davi, ele é retratado com todos os erros dele, com todos os pecados. Isso é uma coisa extremamente importante, viu, gente? A Bíblia, ela não retrata pessoas perfeitas. Ela retrata pessoas iguaizinhas a mim e a você. Iguaizinhas. São pessoas pecadoras, pessoas necessitadas do arrependimento, pessoas necessitadas da santificação, pessoas necessitadas de uma transformação diária. Sabe, não é... hoje eu estou bem, não, é a cada dia. E essa aliança que o Senhor faz com Davi é a seguinte, você vai ter um descendente que vai remir o povo de Israel. Aí as pessoas ficam naquela expectativa, né, naquela esperança, quem será? Então aparece Salomão, o cara mais inteligente. A Bíblia fala que ele era inteligentíssimo, que ele escreveu não sei quantos milhares de provérbios, não sei quantos cânticos. Ele era muito inteligente. Nem tanto, né? Ele teve 700 mulheres, né? E para piorar, né? Ele deve ter tido umas 700 sogras, né? Sabe, então, é um cara assim que Deus fala com ele. Deus fala com ele. Salomão, o que você quer? Eu quero sabedoria para lidar com o teu povo. Aí eu fico imaginando se ele tivesse pedido ao contrário, Senhor, eu quero sabedoria para lidar com a minha vida. Eu quero sabedoria para lidar com o teu povo. O Senhor deu, mas ele precisava de sabedoria para lidar com a vida dele também. Ele precisava saber que se envolver com essas mulheres era afastamento das coisas de Deus. Que ele aceitar a adoração a outros deuses que aquelas mulheres levaram, também era afastamento de Deus. Não pode. E aí, sabe, ele se mostra tão pecador quanto outros. Ele se mostra assim, caramba,
não é ele. Aí vem o filho dele, né? O filho dele, Reoboão, num surto de inteligência, resolve assim, bem, eu sou melhor do que meu pai, então eu vou mandar em tudo. E o que acontece? Acontece uma rebelião. Nesse momento, acontece a divisão que sempre é falado do reino de Israel. Até então, o Reino Unido, ele acaba por se separar, onde você tem aqui o reino de Saul, Salomão e Davi. O filho de Salomão dá uma mancada, e aí o que acontece? Acontece a separação entre o reino de Judá e o reino de Israel. Na Bíblia, muitas vezes ele é chamado aqui Reino do Sul, Reino do Norte, muitas vezes é chamado só de Judá, de Israel ou de Samaria. Então você tem essa divisão aqui, né? O reino se divide, o rei que assume Israel, Jeroboão, ele pensa, bem, aqui em Jerusalém é onde está o templo. Se o templo está em Jerusalém, é bem provável que o povo vá até lá para adorar, para prestar. Então, o que ele faz? Ele tem uma ideia brilhante. Ele cria aqui em Betel e em Dan, ele cria aqui nesse ponto aqui no meio e aqui em cima, ele cria 2 templos para que as pessoas não fossem mais lá. Ou seja, é simples, não basta separar, né? Separar o povo, tem que fazer o quê? Uma divisão mesmo, tem que criar muro, tem que romper com tudo. E aí eles começam a adorar os falsos deuses. E aí o reino de Judá, ele fica só composto pela tribo de Judá, pela tribo de Benjamim e pelos levitas que moram aqui. Nas 10 tribos do norte, elas ficam lá separadas e não tem mais contato com as coisas do Senhor. Isso que é mais impressionante. Inclusive, é por conta disso, gente, que do reino de Judá é que existe o termo judeu. O termo judeu vem daí, né? Daquelas pessoas que sobreviveram a essa separação. Em Reis, a gente vê o seguinte, a gente tem os reis sempre sendo avaliados. Eles são sempre avaliados. Se a gente lê lá no livro de Reis, fala assim, ele andou segundo os caminhos do seu pai Davi. Ele não andou segundo os passos do seu pai Davi. Por que ele está falando isso? Porque ele está sempre medindo, a régua de medida é a fidelidade daquelas pessoas ao Senhor, é a fidelidade à palavra. Tinha reis assim que eles faziam coisas maravilhosas, mas ele foi infiel à palavra do Senhor. Isso daí que era a grande questão. Então você sempre tem isso. No Reino do Sul, em Judá, alguns fazem isso. Agora, no Reino do Norte, absolutamente nenhum rei daqueles ele faz alguma coisa boa. Isso daí é um problema sério, porque como é que você vai guiar um povo do Senhor sendo mau, sendo corrupto? O povo do Senhor, ele precisava ser bem guiado. No Reino do Sul, a gente tem 20 reis. Desses 20, 8 seguiram ao Senhor, sendo 4 com ressalvas. Ou seja, só tínhamos 8, mas na verdade só 4 que foram assim legais. O restante, e tem um detalhe muito interessante, nessa época que surgem os grandes profetas, né? Aqueles profetas que a gente vê na Bíblia, todos eles são nessa época de reis, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles são nessa época daí. E tem uma coisa que é mais surpreendente ainda. Esses profetas, vocês acham que eles estavam mais aonde? No reino de Judá ou no reino de Israel? Porque Judá era assim mais temente ao Senhor, tinha o templo. Israel era uma perdição. Para onde vocês acham que estavam mais os profetas? Para onde? Alguém sugere alguma coisa? Ou vocês estão dormindo ainda com a genealogia? A maioria desses profetas estavam em Israel. Porque profeta é aquele homem que é usado
para chamar o povo ao arrependimento, para mostrar o pecado. Mostrar o pecado. Sabe, existe em alguns lugares por aí, né, em algumas igrejas que tem, sei lá, na França, na Holanda, tem umas igrejas assim onde você vai lá orar e tem um profeta aí que fala um monte de coisa legal para você, e abrir uma porta na sua vida, tem uma caneta onde você vai assinar a posse da sua casa. Gente, desculpa, com todo o temor e reverência diante do Senhor, isso não é profeta. Um profeta é aquele que chega e fala para você, você tem que se arrepender e se voltar para o Senhor. Quando os nossos pastores aqui pregam e falam que nós temos que nos arrepender e voltar para o Senhor, eles estão sendo a voz profética de Deus nas nossas vidas. Estão sendo a voz profética, porque um profeta, ele proclama a verdade do Senhor e chama o povo do Senhor ao arrependimento. Ele não fica distribuindo bênção, olha, você vai ser abençoado assim, você vai receber isso, você vai receber aquilo. Não, o profeta é chamado. Tanto é que qual é o Senhor Jesus, ele se refere a João Batista como o maior dos profetas. Vocês já repararam isso? O Senhor Jesus chega e fala, João Batista é o maior dos profetas. Nenhum antes dele foi maior do que ele. E o menor do reino é maior do que ele. Alguém lembra alguma profecia aí de João Batista? A palavra era essa, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O machado é posto à raiz das árvores, se não frutificar, ela será cortada. Um profeta anuncia o arrependimento. E nós, como servos do Senhor, temos que escutar essa palavra e nos arrepender dos nossos pecados, arrepender da nossa vida que não está sendo guiada pela palavra do Senhor. Então, nós temos que ter temor ao Senhor. E é justamente esses profetas que surgem e chamam exatamente o quê? O povo de Deus para o arrependimento e para a justiça, sabe? Nós temos que ter uma prática de justiça. Então, a gente tem a seguinte visão geral do livro de Reis. A história é regida pela moral de Deus. Então, a gente tem que ter essa perspectiva teológica. Tudo o que está acontecendo ali está se referindo a Deuteronômio. Não sei se vocês prestaram atenção naquele papelzinho que tem aí sobre o curso de imersão bíblica. Vocês viram como é que é o nome desse módulo? Alguém prestou atenção? Alguém leu? Alguém pegou? Oi? Imersão, mas o módulo de hoje. História deuteronômica. E por que a história é deuteronômica? Porque Deuteronômio ele está apontando o seguinte, o tempo todo, quando vocês viram isso no outro módulo, né, vocês viram que é a obediência à palavra que conduz ao sucesso, é a obediência à palavra que conduz à bênção do Senhor, é obediência. E vocês devem lembrar que você divide o povo do Senhor em dois grandes momentos, em dois grandes montes. Um fica em cima de um monte, o outro fica em cima do outro monte, e o povo fica lendo, os levitas ficam lendo a palavra do Senhor, e eles falam assim, maldito aquele que não obedecer a palavra desse livro. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não fizer isso, assim, assim, assim. E o povo dirá amém. Por quê? Gente, parece pesado, né? Mas é maldição de Deus não obedecermos a sua palavra. Nós estamos sob maldição quando não obedecemos a sua palavra. Simples assim. Deus é o Senhor da história. Ele usa os seus profetas para falar ascensão e queda de nações e reis. É Deus que controla o destino dos povos e das nações. O nosso destino não está na mão de nenhum presidente, o nosso destino não está na mão de nenhum ministro, não está na mão de nenhuma oposição,
de nenhuma situação, de nenhum senador, de nenhum deputado, de nenhum governador, de nenhum prefeito. O nosso destino está nas mãos do Senhor. Sabe? Isso faz a diferença. Então eu não preciso fazer nada assim. Você precisa andar como um cidadão dos reis, um cidadão do reino de Deus. Quando o povo é levado para Jerusalém, para Babilônia, cativo, o profeta fala assim: orai pela paz da cidade, orem para que haja prosperidade, porque ela sendo abençoada, vocês serão abençoados também. Nós não temos nenhuma ligação com esse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Agora, enquanto nós estivermos aqui, o que a gente vai fazer? Vamos agir como cidadão dos céus. A nossa ética, a nossa moral, a nossa justiça, ela é regida pela ética, pela moral e pela justiça do reino de Deus. Simples assim. Simples assim. Então, o Senhor é o que controla o destino dos povos e nações. Agora, tem uma coisa que é extremamente importante. Davi foi mal, errou, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, ele fez coisas erradas. Salomão, Reboão, aí você vem aquela sequência de reis. Mas existe uma coisa extremamente importante: a fidelidade de Deus se estende além dos pecados do descendente de Davi. Ou seja, o Senhor ele não vai levar em consideração aqueles pecados, porque Ele está de olho no cumprimento da palavra dele, que Ele deu lá atrás em Gênesis. É a semente da mulher que vai vencer o pecado. É essa semente que vai... Então, a fidelidade do Senhor vai para além disso, gente. Sabe? Mas Davi fez isso, né? Batseba, Salomão... Sim, é verdade. É verdade, mas a fidelidade do Senhor não se extingue por conta dessas coisas. Aí no Reino do Norte, a gente tem uma sequência atrás da outra: morte, rebelião, traição. Eu tenho a nítida impressão que aquele cara que escreveu, eu não vou dar spoiler não, porque eu não tenho a menor noção dessas séries, aquele Game of Thrones, né? Parece que acabou, sei lá, eu não tenho a menor ideia. Então não fiquem preocupados, porque eu não vou dar nem spoiler, porque eu não sei nem do que se trata direito. Só sei que é uma confusão medonha. Eu tenho certeza que o cara que escreveu ele se inspirou no Reino do Norte de Israel, viu? Porque era tanta confusão ali, era tanta traição, era tanta coisa, que, sabe, você quando lê assim, você fica pensando assim: nossa, isso parece um livro de ficção. Não, foi verdade. Tudo aquilo é verdade. Gente, e com um detalhe, tudo isso é verdade porque são pessoas que não conheceram o Senhor. Nós somos essas pessoas quando nós nos afastamos do Senhor. Nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas quando nós abandonamos a fidelidade do Senhor. Aí, nessa divisão, o que acontece? O Império Assírio, que está nessa região aqui está o nome dos países atuais, né? Irã, Turquia, Iraque, só para a gente se localizar geograficamente. Egito, Arábia Saudita. Naquela época, óbvio, os nomes não eram esses, só para a gente se localizar. O Império Assírio está aqui, aí ele vem e destrói o Reino do Norte. Acaba. O Reino do Norte é destruído. Ou seja, qual é a consequência do pecado e de se afastar de Deus? É destruição. O juízo ele vem de uma forma cruel e final. Não tem como. Aí a gente tem uma coisa muito interessante por conta dessa destruição. Acho que todo mundo lembra daqueles textos que a gente tem no Novo Testamento que fala sobre os samaritanos, da mulher samaritana, dos 10 leprosos que foram curados e um era samaritano e que volta para agradecer, daquela parábola que o Senhor fala do samaritano que ajuda. E por que o Senhor está falando isso? Porque os judeus odiavam os samaritanos.
Mas por que os judeus odiavam os samaritanos? Por um motivo muito simples. A Assíria, esse império, que era considerado extremamente cruel, eles tinham uma coisa muito característica. Eles invadiam uma determinada região, eles invadiam lá, destruíam e pegavam todo aquele povo e arrancavam eles de lá, destruíam a cultura deles, espalhavam por outros lugares e traziam pessoas de outros lugares para lá. Então, nessa região que era Israel, os assírios trouxeram pessoas para ali, para aquela região, para cuidar. E aquelas pessoas que estavam lá, e mais alguns remanescentes que ficaram, acabaram o quê? Formando uma miscigenação, onde você acaba tendo, assim, uma mistura de religiões ali, um sincretismo religioso muito grande. Vocês imaginam, por exemplo, assim, trazendo uma imagem, não existe isso, lógico, mas vocês imaginem assim uma religião que se diga cristã e alguém fala assim, não, pega um copo de água, coloca em cima da sua televisão, que a gente vai... Isso não existe, né, gente? Né? Essa coisa assim, não, porque se você levar esse sal aqui e colocar na comida da sua família, você vai ser abençoado. Isso não existe, óbvio, porque quem conhece a palavra sabe que isso é abominação, né? Então, eu estou pegando assim exemplos fictícios. Aí vocês imaginem isso acontecendo lá em Samaria. As pessoas estão se misturando e estão criando uma nova religião. E hoje, eu não sei se o pessoal que foi para Israel chegou a ver, mas ainda hoje existem samaritanos lá morando em Israel. Tem uma quantidade, a última vez que eu li, tinha em torno de 5.000 samaritanos ali, que ainda existem em Israel. Eles seguem a Torá, só o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros. Eles fazem sacrifícios ainda, como está escrito lá na lei de Moisés, e eles ainda têm. E isso era um choque muito grande para o judeu. Agora, o Senhor Jesus, ele faz o quê? O que o Senhor Jesus faz? Ele mostra que aqueles samaritanos somos nós. Somos nós sem Deus. Somos nós sem o Senhor Jesus. Então, a gente tem que o quê? Amar. A gente tem que perdoar. A gente tem que fazer tudo aquilo que a palavra diz para a gente fazer. Então, por isso que na época do Senhor Jesus tinha essa perversidade. Agora, vocês reparem uma coisa que é interessante. Os assírios, né, eles usam da violência, dessa coisa toda assim, para dominar aquelas nações. Domina, acaba, extingue. Agora, os babilônicos, que dominaram o reino de Judá, não têm essa característica. Eles são mais tolerantes. Eles são mais tolerantes, eles não impedem o culto. Aí a gente fica pensando, puxa vida, será que eles eram tão bacaninhas assim, tão legais assim, né? Puxa, que povinho bacana. Não eram não, tá, gente? Eles não eram bacanas. Só que existe uma coisa extremamente importante aqui. O que é? É o cuidado de Deus. Por que o cuidado de Deus? Porque quando Babilônia toma o povo de Judá, a genealogia de Jesus está aqui dentro. Então, o que o Senhor faz? Ele preserva a genealogia do Messias, da semente do Senhor, aquela semente prometida lá atrás. Então, não era porque os babilônicos eram bonzinhos, é porque o nosso Deus é soberano. Existe uma grande diferença nisso. Tanto é que em Apocalipse, o anjo fala, sai dela, povo meu. Sai dela, sai de Babilônia, sai desse sistema religioso, sai desse sistema político, sai desse sistema social, sai dela, povo meu. Nós não podemos achar que porque nós estamos vivendo em momentos de paz no nosso país, por exemplo, que a gente tem que se adequar à realidade que existe aqui. Não, nós não pertencemos a esse lugar. Nós não pertencemos a esse país. Nós somos cidadãos dos céus. Vamos viver aqui dignamente? Vamos, mas essas coisas não podem encher meu coração, né? Então, como é que acaba o livro de Reis? O livro de Reis acaba exatamente assim. Isso daqui, não aquilo ali, tá? Mas a pedra aqui, tá? Vocês estão vendo que existe toda uma sequência de piada. O João vai fazer umas 3 ou 4 piadas sobre o fio também, tá? E a prova, inclusive, no final vai ser sobre as piadas do fio pendurado.
essa pedra aqui é uma pedra arqueológica que foi descoberta, onde mostra exatamente o povo de Israel, esses homens aqui são os judeus, sendo levados cativos pelos babilônicos. Então, eles estão levando cativo, aí fica aquela coisa assim, bom, então é sinal que acabou, né? Acabou tudo, não temos mais esperança. 40 anos depois, acontece, não sei se tem alguém aqui especializado em leitura cuneiforme, tem alguém que fala sânscrito antigo, alguma coisa assim? Não, né? Então, acreditem em mim, mas esse tablete aqui de argila, ele está escrito exatamente a liberação que o rei fornece para o rei Joaquim a ser novamente sentar à mesa do rei. A gente vê no final do capítulo de 2 Reis exatamente isso. Joaquim é chamado para sentar na mesa do rei para comer, ou seja, mostra que durante aquele tempo todo que eles passaram no exílio, a promessa do Senhor continuou firme, ela não foi alterada. O Senhor é Senhor da história, ponto final. Ponto final. E aí acaba o livro de Reis assim, né? Joaquim assentado ali. A gente pula então para Crônicas. Crônicas, eu queria chamar a atenção novamente para vocês, não é repetição de Samuel e Reis, porque às vezes a gente lê Reis e depois lê Crônicas, a gente fica assim, não, eu acho que eu já li isso em algum lugar, né? Eu já li isso. Não é só uma mera repetição. Tanto é que Crônicas, para quem não sabe, na Bíblia Católica, ele não é chamado de Crônicas, ele é chamado de Paralipônemos. Paralipônemos. Alguma coisa assim. Que significa coisas omitidas ou esquecidas. Ou seja, muita coisa que não foi escrita em Reis, que não foi escrita em Samuel, está escrito ali em Crônicas. Por quê? É para chamar a atenção do povo. Ele foi escrito, Crônicas foi escrito num período do exílio, pós o exílio, e eles queriam chamar a atenção. Mas por que eles queriam chamar a atenção dessas coisas? Primeiro, apesar do templo de Jerusalém serem reconstruídos, né, o rei messiânico não chegou. Vocês vão ver isso daí com João daqui a pouco. Em Crônicas está escrito que após o exílio babilônico, o plano de Deus em relação ao reino messiânico não acabou, ou seja, vai acontecer ainda. Não percam as esperanças, vai acontecer. Na Bíblia judaica, ele é o último livro, né, que a gente tem uma sequência diferente da nossa Bíblia, da Bíblia judaica. Na Bíblia judaica, Crônicas é o último livro deles. E o que é mais interessante é exatamente isso, é como se fosse um resumão, porque começa em Adão e termina com o exílio, com a volta do exílio. Então, você está falando ali exatamente isso. Os reis de Israel não entram aí na história. Então, a história aqui dos reis de Israel não estão em Crônicas. Por quê? Não interessa. Por que não interessa? A semente da mulher não vem daquelas tribos. Vem da onde? Da tribo de Judá. Vem da onde? Descendentes de Davi. Então, para que eu vou me preocupar e falar sobre eles? Não, não se fala nada sobre eles. Então, a gente tem a história de Davi, Salomão e todos os outros reis, eles são contados numa perspectiva o quê? Messiânica. Quem será aquele rei messiânico que virá habitar com o seu povo? Então, não vai ficar falando, contando, porque o rei de Israel fez isso, fez... Não interessa. E aí a gente olha em Crônicas, que tem duas características muito interessantes, né? Fica como dever de casa vocês lerem essas genealogias para terem certeza do que eu estou falando. Ele está falando das genealogias, aí de repente, num determinado ponto, ele ressalta a genealogia de Judá, né? Da onde vem Davi, da onde vem o Senhor Jesus. E, ao mesmo tempo, ele faz uma colocação muito assim, atenta sobre a genealogia dos levitas, ou seja, dos sacerdotes. Mas por quê? Por um motivo simples. O Messias, ele vai ser o quê? Rei, sacerdote e profeta.
O tríplice ministério de Cristo Jesus é exatamente esse. Ele é profeta, ele é rei e ele é sacerdote. E não apenas sacerdote, como também o próprio sacrifício. Ele se oferece como sacrifício. Então, Crônicas está apontando, não vai ser apenas um rei, ele vai ser também profeta. E não é apenas profeta, ele também vai ser o quê? Sacerdote. Então, isso daí é importante frisar. Aí vocês vejam que, no finalzinho eu vou falar isso, o Templo de Salomão, lá de Jerusalém, tá, gente? Não é o outro aqui, não, tá? O Templo de Salomão era, assim, enorme, gigantesco, era coisa, assim, fantástica. Aí é destruído. Aí é erguido, o João vai falar isso, ele é erguido novamente, tal coisa. E aí ó, tem uma palavra profética que fala, a glória do segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. A glória do segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. E as pessoas que voltam do exílio olham para aquela reconstrução toda e falam assim, não é tão bacana assim. Tem a reconstrução de Herodes também na época de Jesus, não era tão maravilhosa assim. Eu espero que isso seja... É para explodir? Estão me avisando aqui do tempo. Mas eu tenho mais o quê? Oi? 20 minutos, né? Ah, tá. Então dá tempo para falar a Bíblia toda aqui. E no final a gente ainda lê a genealogia toda em pé. Quando ele fala da glória da segunda casa, não foi a glória quando Esdras e Neemias reergueram, não é a glória do templo na época de Jesus, não. É a manifestação do Senhor Jesus, que Ele é a segunda casa. Ele é o templo de Deus. A gente vai ver isso daí um pouquinho mais no final. Eu acho que dá tempo para a gente ver. Então, o que a gente tem? Você tem uma similaridade muito grande, mas você deixa de lado aquelas coisas assim de erradas de Davi e Salomão. Mas por quê? Não é para encobrir pecado, gente. A Bíblia não encobre pecado de ninguém. A Bíblia não encobre, sabe? Pedro era um cara tão legal, era tão amigo de Jesus. Não vamos falar das bobagens que ele fez, não. Não, a Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia se preocupa em mostrar que são homens iguais a gente, necessitados do perdão, da graça, da misericórdia do Senhor. E por isso mesmo nós devemos estender a graça, o perdão, a misericórdia do Senhor aos outros. Né? Sabe aquela coisa da oração do Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos nossos devedores? Como é que o pessoal fica a dica, né? Como é que a gente está perdoando, né? Mas, voltando aqui para o assunto, não é para encobrir pecado, mas é para mostrar o quê? Existe uma esperança de remissão para o povo de Israel. Então, quando a gente olha assim, em 2 Samuel 7, 1 Crônicas 17, a gente vê exatamente isso. A esperança não é Davi, a esperança não é de nenhum de seus filhos, a esperança é de alguém que vem remir o povo de Israel. Então, a gente tem o seguinte, o culto é um tema central dentro de Crônicas. Tem toda uma organização. Gente, o nosso Deus é organizado. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele é didático. Sabe? No nosso Deus, a palavra fala, o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, existe uma organização, existe toda uma coisa assim. A gente vê que o templo é lugar da presença de Deus. Onde que Deus está habitando agora, gente? Onde Deus habita? Em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Como o nosso Deus é santo, nós também devemos ser santos. E o que é santidade? Santidade é o quê? Obediência, fidelidade. Santidade, obediência e fidelidade. E aí vem aquilo que Crônicas chama muita atenção, Reis chama atenção, Samuel chama atenção.
Uma liderança sábia, cheia de temor, conduz o povo à saúde espiritual. Oremos pelos nossos pastores, oremos pelos nossos líderes, oremos pelos nossos queridos irmãos que estão orando, ensinando, que estão fazendo ministros de louvor aqui. Porque enquanto eles forem sábios e cheios de temor, nós seremos cheios de saúde espiritual. Mantenhamos as nossas orações pelos nossos pastores. Isso é sério, é seríssimo. Não é favor, é obrigação. O povo do Senhor tem obrigação de orar pelos seus pastores. Não recebi nada do Jonatas não, tá? Ou seja, novamente, aquilo que já foi lido, Daniel, acho que foi Daniel que leu, Deuteronômio 28, ele fala justamente a questão da obediência e da desobediência. Você tem uma ênfase à leitura da palavra do Senhor. O povo cai na desobediência porque não conhece a palavra do Senhor. Agora, tem uma coisa muito interessante. No exílio, quando eles começam a se aperceber disso, eles começam a abrir as primeiras sinagogas, os judeus, onde é justamente para o estudo. Agora, vocês vejam como é que a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso daí. São nessas sinagogas aí que eles começam a estudar, que eles começam a ter um temor muito grande. Aquilo lá acaba virando um ídolo no coração deles. E aí é nessa região, né, nessas sinagogas, que surgem exatamente quem? Os fariseus e os saduceus e os escribas da lei. Ou seja, aquilo que era para ser uma verdade libertadora se torna um peso difícil de carregar. Então, eles começam a criar tantas confusões desnecessárias, porque eles passam a idolatrar a palavra. Gente, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a palavra do Senhor. A gente não pode usar aquilo que Daniel falou também, usar como amuleto. É muito engraçado, não sei se vocês já viram isso, em alguns carros que o cara coloca uma Bíblia aberta no painel. E se vocês tiverem curiosidade, é o Salmo 90 que está aberto, viu? 91, Salmo 91. O Salmo 91 está lá aberta, a Bíblia está esturricada, está lá, o que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Vira amuleto. A palavra, ela tem que ser o quê? Vida nas nossas vidas. Tem que ser transformação nas nossas vidas. Senão vira um simples amuleto, um simples objeto. A gente tem, né, em Crônicas e Reis, a ascensão de Salomão ao trono, né, aquilo que eu falei que parece aquelas séries de Netflix e tudo mais, não sei, essas coisas todas. Salomão, ele tem seus altos e baixos, né? Ele escreve provérbios, cânticos, edifica o templo, expansão do reino, mas ele também tem casamento misto, adoração a outros deuses, ou seja, não é a semente. Você tem, dentro disso daí eu queria chamar a atenção, dentro das genealogias, uma coisa muito interessante. Dentro da genealogia você tem assim, fala sobre algumas situações muito interessantes. Vocês lembram que Daniel falou que postava R$100 com alguém que... né? Se fosse naquela época, ele perdia, tá? Porque tinha eu não sei, um pelotão, é uma coisa assim, diz que eram homens que usavam da funda, que acertavam, tinha uns que acertavam o fio de um cabelo à distância de não sei quantos metros. E não era um só, não, eram 700. Né? Olha só, tá na genealogia, tá? E aí você vê assim, coisa assim na genealogia, diz que tem homens que lutam, que eles estão com a espada na mão e que eles lutam o dia todo e não se cansam porque estão com a espada na mão. A espada se apega à mão deles, que eles não conseguem largar mais. O que é a espada quando a gente vê assim no Novo Testamento? É a palavra do Senhor, que nos capacita a lutar, né? E agora, também tem outros cuidados. Por exemplo, tem assim, Jabes,
sei se vocês já ouviram disso. Teve uma época que foi moda Jabes, tem acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos isso, né, Fatinha? Uns 10 anos. A oração de Jabes, né? Qual é a oração de Jabes? A oração de Jabes é essa daí, né? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a sua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Gente, eu coloquei isso daqui propositadamente para chamar a atenção dessas coisas não virarem amuletos no nosso coração. Essa coisa da oração de Jabes, gente, o que teve de livro escrito, tinha gente que usava a fitinha da oração de Jabes, tinha gente que colocava a oração de Jabes junto ao coração, sabe? Tinha gente que fazia aquela coisa assim, que é a oração de Jabes. Aí tem agora outra moda, né, que é o que Daniel falou sobre a Arca da Aliança, né? Tem gente que sai e que passa a mão, e que gente, nós não podemos ter esses amuletos, essas superstições. Nós fomos chamados para sermos livres e livres dessas coisas. Nós vamos ver mais para frente, quando a gente for estudar Gálatas, nós não podemos nos ater a esses ritos judaizantes. Sabe, igrejas que estão, para começar o culto, entra alguém que toca o chofar, né? O cara vai pregar, está com um quipá e está com um manto, uma estola sacerdotal. Gente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não nos coloquemos de novo sob o jugo da lei. Simples. Simples assim. Não fomos chamados para isso. Ponto. Nós fomos chamados para sermos livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Né? Então, nós não temos esses rituais, essas coisas. Esses ritos judaizantes estão levando a igreja para o buraco. Algumas igrejas estão... Eu vi horrorizado mesmo. Eu vi num templo de Salomão por aí, uma foto onde o pastor principal vai ministrar, sei lá o que eles falam, que agora eu já não sei nem mais o que eles falam. Ele estava vestido como sumo sacerdote. Vestido como sumo sacerdote, com aquelas pedras. Eu, quando vi, eu cheguei, não, isso daqui é montagem. Mas não, é isso mesmo. Falta pouco para se sacrificar um bezerro, viu? Falta pouco. E Cristo é o nosso sacrifício. Cristo, ele fez o sacrifício de uma única vez para sempre. Nós não precisamos desses rituais. Então, tomem cuidado com essas coisas. Nós temos os bons reis, Asa, Josias, Josafá, Ezequias. Todos os outros são maus. Acabe tem uma história muito assim destacada, Acabe e Jezabel, por conta de Elias, né? É uma coisa que é interessante, não sei se vocês lembram de Elias e de Eliseu, quando Elias é arrebatado, né? E antes de ser arrebatado, Eliseu se joga lá e pede porção dobrada do Espírito, eu quero porção dobrada. Aí Elias ora por ele, tá bom, né? Acho que você não está sabendo o que é isso não, mas tudo bem, né? E aí o que é mais interessante é o seguinte, quando a gente lê a palavra detalhadamente, a gente vê que os milagres de Elias foram 7. 7 milagres registrados. E de Eliseu foram o quê? 14. Agora, alguém lembra de alguma profecia, alguma coisa assim, no Novo Testamento sobre Eliseu? E sobre Elias? Todo mundo lembra de Elias, no Monte da Transformação, da Transfiguração. A gente lembra quando o Senhor fala assim, que João Batista veio no espírito, né, de Elias. Isso, inclusive, no nosso grupo de leitura bíblica, foi explicado, muito bem explicado, né? Ou seja, não é, porque o meu pastor, ele fala muito bem, eu quero ter uma porção dobrada, eu quero falar tão bem quanto ele. Não, tem uma vida santificada, tem uma vida dedicada ao Senhor. É muito mais importante. Você tem a sucessão dos reis, né?
O reino de Judá sobrevive depois da destruição pela Síria, a Samaria, né? E aí, uma das últimas reformas que a gente tem, olha só que coisa impressionante. Josias, ele promove uma reforma religiosa. Aí o que ele fala? De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas dele e vocês terão a vitória. Oh, glória! Aí, alguns versículos depois, o povo não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Se esqueceram da palavra. Firmem-se na palavra, firmem-se nos seus profetas. Isso vai dar solução. E aí a gente tem um ciclo, né, que já foi falado tantas vezes aqui, que é esse ciclo, né, de ascensão e queda, ascensão e queda. E sempre que você tem uma volta aqui, é sempre a volta à palavra do Senhor. Por que a gente está tendo esse curso de imersão bíblica? Porque a gente sabe que quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, existe um avivamento acontecendo no meio do povo de Deus. O avivamento não acontece dissociado da palavra de Deus. É quando nós nos voltamos para a palavra de Deus que nós somos avivados. Então, em todos esses momentos aqui, é uma volta à palavra do Senhor. A gente tem que sempre permanecer aqui, firmados na palavra do Senhor. O Templo de Salomão, o original, tá, gente? Não é o fake, não. Eu queria, coisa rápida, eu queria só falar algumas coisas. O Templo de Salomão, isso eu acho que seria até um estudo interessante para a gente ter assim, um final de treinamento, só sobre falar sobre o Templo de Salomão, sobre assim, como é que ele aponta para o Senhor Jesus. Quando o Templo de Salomão, né, que Salomão construiu, então você tem assim, várias características. A gente vai ver, eu coloquei 2 filmes aí para a gente ver, é coisa rápida. Eu queria falar 2 minutinhos, a gente já está finalizando. Só para vocês verem como é que é interessante algumas coisas que estão relacionadas com a nossa vida com o Senhor.
Precisa outro não. Só isso mesmo. Obrigado. O outro é parecido. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa para vocês. Primeiro, o tabernáculo era onde o Senhor habitava. E ele tinha uma representação muito grande do Éden, onde o Senhor habitava. E quando o homem peca, vocês lembram o que tem na porta ali do jardim para o homem não entrar? Querubim, né? Os 2 querubins ali para não entrar. Por quê? Porque a glória do Senhor estava presente ali. E o homem não entra diante da glória de Deus, né? Porque senão ele morre. No templo a gente vê aquilo lá também, o querubim. E vocês lembram que o Daniel falou, como é que é? Nemunoso? Não. Luminoso, né? A Shekinah, a glória de Deus. A glória de Deus estava ali no templo quando Salomão inaugura aquilo tudo lá. E a palavra fala aqui em Ezequiel que a glória de Deus saiu daquele lugar. Abandonou, né? Ou seja, foi largado. E aí a gente fica pensando, e agora? Como é que fica? Quando a gente lê em João é maravilhoso, gente. O Evangelho de João. João também é bacana, mas o Evangelho de João é assim fantástico, porque, por exemplo, logo que ele começa, ele fala assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí lá um pouquinho mais para frente fala assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Gente, no original grego, quando fala assim, a palavra se fez carne, significa ele tabernaculou entre nós. Ou seja, a glória de Deus se fez manifesta ali entre nós. A glória de Deus. Eu não sei se vocês prestaram atenção, depois tem aí, vocês olharem com calma. Eu não sei se vocês viram na entrada do templo, tem uma porta, aí depois tem outra e tem outra. São 3 portas. Sabe qual é o nome da primeira porta? Caminho. Sabe qual é o nome da segunda porta? Verdade. Sabe qual é o nome da terceira porta? Vida. Quando o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está falando, eu sou o tabernáculo de Deus entre os homens. Eu sou. Vocês não precisam de mais nenhum lugar. Vocês não precisam de mais nenhum lugar. Eu sou a glória do Senhor. E só para finalizar, para vocês verem como é que isso é lindo demais, o Senhor ressurreto, né? O Senhor é ressurreto, entra aquela mulher dentro do túmulo. O que ela vê no túmulo sentado? O que ela vê ali onde o Senhor estava deitado? Anjos. Quantos anjos? 2. Um sentado onde estava a cabeça do Senhor Jesus e onde estavam os pés do Senhor Jesus. Ou seja, você tem ali o quê? A glória do Senhor manifesta. Igualzinho lá dentro do templo. A glória do Senhor é manifesta. E o Senhor, ele fala assim, e vocês vão ver a glória de Deus manifesta. Vocês vão ver os céus abertos. Então, nós não precisamos de nenhum lugar, de nenhum templo. Então, fechando, o que Crônicas, o que Reis falam? Falam de uma semente, a semente da mulher, e ela veio. Fala de um templo, e Jesus é o nosso templo. Fala de uma necessidade da volta à palavra do Senhor, de uma busca constante, de uma obediência, de uma fidelidade à palavra do Senhor. Então, quando a gente for ler esses livros, a gente tem que pensar assim, o que o Senhor quer falar comigo? Fala, Senhor, o que eu quero escutar. Eu estou aqui diante do teu templo, ou seja, eu estou diante do Senhor. Então, o Senhor fala comigo.